Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ozanam, professor de Sociologia, ensino médio, e hoje eu estou preparando uma aula para o PDE, né? Uma aula cujo tema é a contribuição indígena, né, para o processo de cultura do Brasil, né, para a cultura brasileira, na verdade, né? Essa cultura indígena eu pretendo trabalhar em 3 âmbitos, né? Ela como uma contribuição ao processo de constituição nacional do Brasil como um todo, uma parte é, com foco no estado do Paraná, onde a gente trabalha, e finalizando com uma aldeia urbana, um fato bem inédito que existe em Curitiba, que é a constituição da aldeia Cacané Porã, é, no sul de Curitiba. A gente vai abordar isso mais no final. A aula é muito curta, o tempo é bastante restrito, então não vou poder aprofundar muito em cada tema. Vou utilizar aqui alguns gráficos, alguns mapas que vão me utilizar a gente a identificar algumas informações, mas não vai dar para aprofundar muito hoje, ok? Vamos deixar para uma outra oportunidade. Bom, a gente começa aqui, pessoal, com o mapa do Brasil, com essa distribuição por cores aqui das diferentes etnias, né, as maiores etnias mais significativas do Brasil, tá? Você pode ver que você tem Tupi-Guarani em amarelinho aqui na frente, né, e várias cores com essas distribuições das etnias, e que muitas delas os grupos são reconhecidos em relação ao seu grupo linguístico. Acho que é uma coisa interessante de marcar, né? Então, o grupo linguístico Tupi-Guarani, grupo linguístico G, né, em que são grupos que falam línguas diferenciadas, né? Então a gente não pode nunca trabalhar esses grupos étnicos indígenas como se fosse um índio genérico, como se a gente trabalhasse com que no Brasil houvesse um único tipo de índio ou uma única aldeia indígena, né? Há uma diversidade de povos, de culturas e de línguas muito grande. E é isso que é a mensagem que a gente tem que passar para vocês, né? Com relação às contribuições, pessoal, então dessa cultura indígena nacional para o Brasil, para a nação brasileira, para o povo brasileiro, vou destacar 3 itens, tá? 3 temas, que são a culinária, um pouco dos remédios, né, as plantas medicinais que foram herdadas para a gente, e um pouquinho da língua, tá? Que a contribuição das línguas indígenas para o português, né, para a língua que a gente fala. A culinária, pessoal, não tem como não comentar a questão da mandioca e os derivados da mandioca, né, as várias manipulações da mandioca, né, como a farinha de mandioca, o beiju, o polvilho, né, a tapioca, que está muito em moda hoje para quem é fitness, né, come uma tapioca e tal. Da onde que veio nessa questão da tapioca? Da cultura indígena, né? O costume de se alimentar com peixes, o contato com o colonizador português, eles conheciam peixe de água salgada, né, os portugueses, mas eles não tinham o menor conhecimento muito de como, quais peixes se alimentar, etc e tal, e também a carne socada no pilão de madeira, que é bem interessante, essa carne de caça com a mandioca, né, que forma uma famosa paçoca, aliás, uma comida típica depois dos colonizadores, dos tropeiros aqui do Paraná, né, que era um alimento muito interessante que você poderia conservá-lo durante muitos dias por essas incursões que os bandeirantes faziam lá no século XVI e XVII, mas também os tropeiros, até no século XVII, XVIII, XIX, né, faziam pelo interior do Brasil, transportando tropas de gado, etc. E tal. Então a paçoca, que virou uma comida típica de algumas cidades, é uma comida indígena. Né? O costume de comer as frutas, né, no Brasil todo, como principalmente o cupuaçu, bacuri, graviola, caju, açaí, né, o buriti. Então veja que essas frutas foram sendo nacionalizadas. Hoje todo mundo, né, adora um suco de fruta, etc. E tal. E essa contribuição dessa gastronomia veio de uma gastronomia indígena, né? A questão do uso do pó de guaraná como medicamentos aí, né? O chá de boldo e muitas plantas, né? Como óleo de copaíba, catuaba, semente de sucupira e outros, né? Como o conhecimento curativo, né? Das crenças populares, né? Desses indígenas tinham, e que isso foi legado como herança cultural que foi herdada pelo povo brasileiro, tá bem? E também a questão inegável da influência na língua portuguesa, né? Sobretudo do Tupi-Guarani, né? Com várias palavras com origem indígena no nosso vocabulário, ligadas à flora, à fauna, a localidades, né? Então exemplos são o abacaxi, o caju, mandioca, o tatu, né? Aqui na região onde eu moro, né? Algumas
parques, como Parque Tanguá, Parque Tingui, cidade metropolitana de Curitiba, Piraquara, né? Cidade que tem muito peixe, né? Então são muitas palavras que foram incorporadas à língua portuguesa. Gente, passando já imediatamente para a questão da formação dos povos indígenas no Paraná, tem esse mapa com uma distribuição com 17 áreas indígenas, que compõem, então, atualmente, né, o que estão localizadas no Paraná, e a gente percebe que, eu não vou poder entrar muito no detalhe, mas assim, esses povos também eles sofreram muito a imposição dos ciclos de corte de madeira e dos ciclos do café, né? Isso já no século XIX, XX, né? Como eles perderam áreas, inclusive para a pecuária, para o ciclo da madeira e para o ciclo do café. Hoje em dia o agronegócio trabalha com soja e também essas áreas foram sendo reduzidas com a questão de monoculturas, né, do agronegócio. A gente não vai poder entrar muito nesse detalhe, mas entenda que essas áreas indígenas foram muito reduzidas ao longo dos últimos 3 séculos aí, tá bem? E por fim, pessoal, vamos focar na existência de algo bem interessante no Paraná e no Brasil, eu diria, que é a constituição de uma aldeia urbana oficializada, né? Ela foi construída, entre aspas, artificialmente, e ela foi oficializada em Curitiba, no sul da cidade, bem no extremo sul, num bairro chamado Campo de Santana, que é a aldeia Cacané-Porã. A aldeia Cacané-Porã significa fruto bom, né? Fruto bom. A aldeia Cacané-Porã, ela tem uma história, aqui embaixo tem até um pouquinho um mapa aí do Google Maps um pouco mais definido, né? Ela fica, aqui você entende assim que ela fica bem no extremo sul da cidade, né? Aqui é uma região próxima ao Parque Iguaçu, pessoal. Então, assim, é uma área de preservação ambiental do leito do rio Iguaçu, né? Que vai depois desaguar no rio Paraná. Mas, enfim, era uma população que vivia, inclusive, desculpa aí, muito em situação de indigência, de abandono, né? Acampados nessa região do leito do rio Iguaçu, né? Nessa área ambiental, e também alguns acampados em algumas BRs que passavam ao sul da cidade. E aí houve um processo de reivindicação de terras para eles morarem, e em 2008 se chegou a um bom termo, a negociação com a prefeitura de Curitiba, acho que era até o Beto Richa, o prefeito, onde a Coab conseguiu designar um terreno público, né, um terreno que foi comprado pela prefeitura nessa região aí do bairro Campo de Santana, onde se foram alocados 35 famílias, em torno de 30 famílias, mais ou menos, desses que estavam acampados no Parque Iguaçu, sabe? E eram famílias de etnias misturadas. A aldeia, desde o início e até o momento, se compõe basicamente de 3 etnias, que são os caingangues, os chetás e os guaranis. Né? Enfim, e daí foram construídas casas, né, em torno, no formato mais ou menos de uma oca, né, casas de alvenaria mesmo, casas comuns, né, do modelo Coab, e esses grupos dessas 3 etnias passaram a conviver ali, a morar ali, né? E aí eles estabeleceram uma associação de moradores, eles não têm exatamente um cacique, eles chamam cacique, né? Mas que é o presidente da associação de moradores da aldeia. Queria fazer um pequeno destaque sobre as crianças da aldeia, então os jovens, adultos, né? Mas sobretudo crianças e jovens, eles estudam na rede municipal de educação, né, do município, nas escolas do município. Os mais jovens fazem ensino fundamental e médio também nas diversas escolas estaduais da SEED, né, do Paraná. Mas também eles têm num contraturno o ensino bilíngue, né, da língua da sua etnia. Então, basicamente, você tem lá 2 professores, inclusive profissionais da SEED, né, que são professores nativos que dão aula de Guarani e de Caingangue. Né? Chetá não existe professor, mas Guarani e Caingangue. E com algumas pessoas que eu conheço que trabalharam na aldeia, me foi dito que assim é bem aberto o sistema, né? Então, os pais escolhem, as crianças, os jovens escolhem qual língua gostariam de fazer, mas é aberto, assim, não há nenhuma restrição que uma ou outra etnia possa fazer as línguas, né? É um acesso aberto. Então, os moradores podem estudar tanto a língua Guarani como o Caingangue. E para finalizar, pessoal, esse trabalho, eu gostaria de mostrar
rapidamente um vídeo, um documentário sobre a aldeia, né, que foi produzido. Só uns primeiros trechos para vocês darem uma olhada que pode ser acessado depois, gente. Uma grande vitória, né? Porque foi de 8 a 9 anos que a gente ficou lutando, né, para conseguir essa aldeia. Eu acho que a Cacané Porão foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dos indígenas. A gente está aqui no meio da cidade, sabe de muita coisa e principalmente ajudou os indígenas que moravam um longe do outro. Aqui, tipo, quem pagava aluguel há anos, mas agora voltando, resgatando um pouco da cultura também, eu acho. Eu achei bem melhor, porque é perto assim, dos comércios, né, pra gente fazer venda e conseguir sustentar a família, essas coisas. E é um lugar que é gostoso de morar. É um lugar que é uma aldeia urbana, né? O ônibus praticamente passa aí na frente, né? Então não é como uma aldeia tradicional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procurem encontrar, tá no YouTube, Aldeia Cacané Porã, documentário. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento comigo, essa aula, tá? Um abraço, até mais.